Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais alguns capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito por Stormy ou Martin. Quando ele precisa escolher bem as palavras que diz. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Quantos estragos foram provocados na vida dos outros por causa de palavras que certas pessoas lhe disseram? Quanta mágoa foi infligida a você por causa de palavras impensadas, descuidadas e irrefletidas de outra pessoa? Quantas vezes as palavras mal escolhidas que você ou seu marido disseram um ao outro provocaram mágoa ou insatisfação no casamento? Se ele lhe tivesse dado uma resposta calma em vez de uma palavra ríspida, ou se você lhe tivesse dito palavras de aceitação e não de rejeição, o relacionamento entre ambos não teria sido muito melhor? Peça a Deus que ajude a ser sempre sábia e não tola, com suas palavras e especialmente com o que diz ao seu marido. E se for você quem ouve palavras ofensivas do seu marido, ore para que ele não seja tolo a ponto de destruir o casamento com um palavreado corrosivo. Ore para que Deus lhe dê um coração brando, do qual fluam palavras construtivas e não palavras destrutivas. Quando seu marido lhe disser palavras ríspidas, peça a Deus que ajude você a não revidar com palavras mais ríspidas ainda, mas com a resposta calma que desvia a ira. Essas palavras só podem fluir de um coração abrandado pelo Espírito Santo e que passa um tempo na presença de Deus e permite que Ele o encha cada vez mais com o seu amor. Ore para que o coração do seu marido seja abrandado da mesma maneira, e que ele também aprenda a escolher bem as palavras. Minha oração a Deus: Senhor, oro para que enchas novamente meu marido com o teu Santo Espírito hoje, para que as palavras que saiam da boca sejam brandas e bem escolhidas. Sei que nós dois temos a capacidade de dizer palavras ríspidas, insensíveis ou ofensivas um ao outro. Seja qual for o motivo de dizermos palavras tão tolas a ponto de destruir o alicerce do nosso casamento, em vez de edificá-lo, peço-te que as elimines do nosso coração pelo poder do teu Santo Espírito. Leve embora nosso egoísmo, mesquinhez, indelicadeza ou desatenção e enche-nos com o seu amor, paz e alegria, de modo que transbordem nas palavras que dizemos. Dá para meu marido e a mim palavras bondosas, compassivas, ponderadas, que transmitam vida, esperança e expectativa positiva para o futuro. Ajuda-nos a não ser autoprotetores, mas a pensar no outro em primeiro lugar. Quando precisarmos pedir desculpa um ao outro em razão de palavras ofensivas, liberta-nos para fazer isso. Se meu marido precisar dizer palavras positivas para substituir as negativas que me disse e que ainda ressoam na minha mente, ajuda-o a fazer isso. E se ele não o fizer, oro para que apagues todas as palavras ofensivas que ainda permanecem no ar, para que minhas lembranças sejam boas e não más. Ensina-o a dirigir palavras gentis a mim. Ajuda-me a ter sempre a resposta branda que desvia a ira. Oro em nome de Jesus. Quando nós precisamos permanecer firmes. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Quando andamos com o Senhor, vivemos nos seus caminhos, dependemos dele, oramos a ele, adoramos somente a ele, somos capazes de permanecer firmes e não cair, não importa o que aconteça em nossa vida. Paulo instruiu-nos: estejam vigilantes, mantenham-a firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Ele diz que devemos prestar maior atenção à verdade de Deus e permanecer firmes em tudo o que nos foi ensinado. Também advertiu-nos que devemos estar firmes, sabendo que podemos cair se não formos cuidadosos. E disse também que devemos permanecer firmes e não nos deixar submeter novamente a um jugo de escravidão. Permanecer firme é uma atitude que ele decide tomar. Se não fosse necessário abordar esse assunto na nossa vida, ele não teria sido mencionado tantas vezes na palavra de Deus. O sucesso da sua vida e do seu casamento depende de ambos serem capazes de permanecer firmes naquilo que é certo e naquilo que conhecem do Senhor.
Peça a Deus que a ajude a fazer sua parte. Para isso, você deve estar vigilante, permanecer firme na fé, ler sua palavra, pedir-lhe que a conduza e andar obedientemente nos seus caminhos. A Bíblia diz: o mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Ore para que Deus os capacite a ter uma vida de retidão. Peça a Deus que a ajude a manter-se firme naquilo que for reto e contra o mal. Peça-lhe que os ajudem a permanecer unidos. E quando você tiver de tomar decisões, permaneça no conselho de Deus. Acima de tudo, peça a Deus que a ajude a manter-se firme em qualquer situação. Minha oração a Deus: Senhor, oro para que ajudes meu marido e eu a nos manter firmes em tudo que conhecemos de Ti, em tudo que lemos em Sua palavra e em tudo que nos ensinaste. Ajuda-nos a permanecer firmes na fé, no amor, na paz e no propósito. Firma-nos os pés numa rocha sólida, tanto nos tempos bons como nos maus. Obrigada porque prometeste àqueles que andam nos seus caminhos que atravessarão com sucesso os tempos difíceis. Obrigada porque a tua palavra diz que, pelo fato de sermos teus filhos, quando tivermos de atravessar tempestades na vida, permaneceremos firmes, enquanto os outros cairão. Ensina-nos a permanecer na tua verdade o tempo todo, para que jamais nos desviemos. Queremos tremer apenas diante de Ti e da Tua palavra, e não diante do mundo e de seus poderes. Ajuda-nos a ser unidos, sabendo que em uma casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Capacita-nos a não sermos levados pelo mundo e pela dúvida quando acontecimentos maus ocorrerem na nossa vida e ao redor de nós. Enche-nos de alegria quando passamos por provações, sabendo que Tu nos aperfeiçoarás nelas, porque dependemos do Teu poder para vencê-las. Decidimos encontrar força em Ti para permanecer firmes hoje e em todos os dias. Oro em nome de Jesus. Quando eu sinto raiva no coração, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal. De vez em quando, todos nós sentimos raiva de alguma coisa, mas não podemos permitir que ela passe a ter morada permanente no nosso coração. A raiva queima a alma e forma um buraco que será preenchido com amargura e rancor. Ela infiltra-se na nossa personalidade até o ponto de contaminarmos a nós mesmos e as pessoas à nossa volta. Ela inflama-se em cada um de nós como uma ferida infectada, que piorará rapidamente e se tornará um mal maior se não for tratada. Aliás, Deus não deseja que guardemos esse sentimento, nem sequer por um dia. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Significa que a raiva não pode dormir conosco, porque nos prejudica mais do que imaginamos a cada momento que damos lugar a ela dentro de nós. Você pode ficar irada, mas não pode permanecer irada. Somos tolos quando permitimos que ela se aloje no nosso coração. Se você tem uma raiva mal resolvida, peça a Deus que te ajude a impedir que ela lhe domine a alma. Mesmo que a raiva seja justificada, ore para livrar-se dela. Se estiver zangada com seu marido, lembre-se de que sua batalha principal não é contra ele. Mesmo que tenha cometido um ato impensado, ofensivo, ele não é o seu inimigo. É difícil lembrar-se disso quando estamos no meio de uma situação difícil. Mesmo que a sua raiva seja dirigida a outras pessoas, livre-se dela, porque ela se manifestará no seu rosto e personalidade e exercerá influência negativa no seu casamento. Quando você é tardia para irar-se, é sábia como o Senhor. Peça a Deus que a torne sábia o suficiente para rejeitar a ira e evitar o mal que ela causa. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que retire toda a raiva que existe em mim, seja qual for o motivo dessa raiva. Sei que não queres que eu a guarde no meu coração. Oro para que me ajude a entregá-la a Ti e esquecê-la. Tua palavra diz que devo apaziguar a ira antes que o sol se ponha. Não quero de maneira alguma que a ira me envenene e aumente até tornar-se uma ferida infectada. Confesso toda a raiva prolongada como pecado e entrego em tuas mãos. Sei que és maior que o que me perturba. Portanto, peço-te que me ajudes a confiar plenamente em Ti. Creio que me protegerás para que eu não tenha de enfrentar essa batalha. Muda o meu coração. Substitui a raiva pela paz, a ira pelo livramento. Age nessa situação e conserte-a. Sei que não é bom conviver com uma pessoa irada e não quero ser esse tipo de pessoa. Planta teu amor, tua paz, tua alegria no meu coração para que floresçam ali.
Tua palavra diz que não devemos permitir que a ira domine depressa nosso espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Ajude-me a ser sábia e não tola, a ser tardia em irar-me, para ser semelhante a ti. Sei que a raiva é obra da carne, portanto oro para que me ajudes a viver, segundo o Espírito, em tudo o que eu fizer. Oro em nome de Jesus. Quando a tentação invade a mente dele. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olhar a uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. O espírito de luxúria é tão difundido na nossa cultura que não precisamos ir à procura dele porque ele vem até nós. O homem tende a ser suscetível a esse espírito porque ele entra através dos olhos e da imoralidade que vê. A mente do homem é invadida pelo que ele assiste na televisão, nos filmes, na internet, até em vitrine de lojas. É dele a responsabilidade de rejeitar tudo isso. Se uma mulher aproximar-se do homem no trabalho com a finalidade de atraí-lo sexualmente, ele precisa lembrar-se de sua condição e afastar-se dela. É por isso que o marido precisa das orações da esposa para apoiá-lo. Mesmo que ele não tenha intenção de ceder à tentação, o simples pensamento pode levar o pecado a entrar no seu coração. A tentação não pode ultrapassar o nível do pensamento. Suas orações podem ajudá-lo a ser forte o suficiente para resistir à tentação. Uma ameaça do inferno, como a tentação sexual, poderá fazê-lo viver no inferno aqui na terra se ele não se afastar dela imediatamente. Ore para que toda tentação sexual seja afastada dele e que esse artifício do inimigo não tenha sucesso. Mesmo que você ache que o seu marido nunca se deixará vencer pela tentação, ore sempre. A maioria dos homens não conta à esposa que está atravessando situações como essa. A luta é real e você não pode menosprezá-la. Ore para que Deus o proteja e lhe dê a força de que ele necessita para resistir. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que a tentação sexual não encontre lugar na mente do meu marido, porque tua palavra diz que se um homem olhar para uma mulher com pensamentos lascivos, ele já cometeu adultério no coração. Oro para que qualquer ataque do inimigo sobre a mente dele a esse respeito seja reprimido imediatamente. Remove a origem da tentação, quer seja uma pessoa, uma imagem que ele tenha visto. Dá-lhe sabedoria para reconhecer isso como uma armadilha que visa destruir-lhe a vida. Fortalece-o para rejeitá-la. Quero fortalecer meu marido demonstrando-lhe apreço, interesse, desejo e apoio. Mostre-me como satisfazê-lo para que ele não saia de casa com a mente, o coração e o corpo vazios e expostos ao espírito da luxúria. Ajude-me a não rejeitá-lo de maneira alguma, porque sei que isso desagrada não apenas a ele, mas também a ti. Dá-lhe a responsabilidade de respeitar o nosso casamento de todas as formas. Livra-o de ter uma vida secreta, mesmo que só no pensamento. Mostra-lhe todos os pensamentos lascivos e o ajuda a desprezá-los. Revela-me o que eu preciso enxergar e mostra-me como orar especificamente. Livra-nos dessa invasão do inimigo. Oro em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar a leitura destes capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito pela Stormy O. Martin.